não foi isso que eu planejei falar hoje. Tá? Mas a gente gasta aí 8 minutinhos nisso e depois a gente passa para a aula. Bom, oi, pessoal, tudo bem? Eu já estava conversando com um monte de gente aqui, né? Agora que eu comecei a gravar, tá? É, E daí, qual que é a ideia? A gente está falando sobre um trabalho que eu pedi para os alunos e a gente vai tentar esclarecer melhor, porque a dúvida da maioria de vocês, com certeza, é como que eu faço para entregar essa porcaria. Por quê? Porque eu estou fazendo, daí eu tentei pegar um arquivinho com CSS e um .js, zipei tudo, mandei para o seu e-mail como você pediu, mas o e-mail rejeitou. Por que, que o e-mail rejeitou o arquivo zipado e dentro do arquivo zipado tem um .js, que é um arquivo que geralmente a gente coloca alguns comandos lá para um computador executar alguma coisa? Será que não é porque o filtro do e-mail possa ter pensado, né, o programador que fez o filtro do e-mail, ele falou assim, cara, tem alguém querendo mandar um arquivo que é um arquivo de um comando para ser executado no computador de quem receber esse e-mail. Como eu não sei analisar o que tem dentro desse arquivo, que pode estar até vazio, que tal se eu não deixar esse arquivo ir para a caixa postal do cara? Né? Por quê? Segurança, né, Fiora? Concorda? Então acontece isso. Eu até brinquei lá no grupo com vocês. Falei assim, então, imagina, né, se você fizer um joguinho, né? Você vai querer pôr esse joguinho para rodar no computador do cara, né? Que tem um monte de gente que desenvolve aí para web, não sei o que lá, né? Põe lá no Google Store, não sei, no Play Store, né? Faz para Apple Store. Legal. E daí vai o tonto aqui, faz download do seu joguinho, né? Que você fez a programação, não te conheço, não sei de onde você é, e coloco aqui no meu celular e saio jogando. Eu vou lá saber o que você fez, cara. Né? Sei, você pode fazer uma coisa aqui para me ferrar o computador inteiro, o celular inteiro, não pode? Então, eu vou confiar em você? Eu não te conheço, cara. Não, mas confia, tá bom. Daí você confia no Play Store, porque o Play Store, quando ele guarda os códigos lá, ele passa o antivírus. Tá? O que o antivírus faz? Vocês têm noção de como que é um antivírus? Tá? Então, eu sei, eu passo lá o antivírus, ele vê, né? Se tem vírus. Pô, mas eu não sei nem o que é vírus. O que é o vírus? Cara, tem tanto tipo de coisa que pode acontecer num programa para ferrar a tua máquina. Você pode embutir um comando. Cara, e o que é um comando, cara? É uma quantidade de bits ali, ó. São bits. Quando você está falando com o computador, você está falando em bits, não é assim? Não falei isso para vocês? Então, o vírus nada mais é do que um comando que pode mandar o teu computador a fazer uma coisa que não é muito legal. Que coisa? Sei lá, abrir uma porta de internet, tá? Mandar um e-mail automático para um cara lá dizendo que tal computador na rede está com a porta aberta. Cara, mas isso daí eu não sei. O cara vai querer entrar no meu computador aqui para ver o que eu tenho. O que eu vou perder? Não vou perder nada, mas imagina uma empresa. Imagina um youtuber famoso. Né? Olha lá. Formate C, dois pontos. Isso aí, ó. Por exemplo, tem comandos de linha de comando do sistema operacional. Tá? Que nem o formate C, dois pontos que eu brinquei com vocês lá. Tá? É um comando de sistema operacional para simplesmente apagar o seu HD inteirinho. A tua memória física lá, apaga. Tá? Mas ele pergunta para mim quando eu vou fazer, né? Tem sistema operacional que nem o Windows, que ele pergunta para você, tipo, você está querendo fazer isso mesmo? Ou você está de brincadeira comigo? Né? Daí você olha e fala, não, eu estou querendo fazer isso mesmo, pode fazer que eu estou mandando. Tá bom. Agora o Linux, ó, se você der um comando para formatar o HD lá em qualquer distribuição Linux por aí, meu, já foi. Você apertou o Enter, foi. Ele não quer saber. Ele acha que se você está mexendo ali, você sabe o que você está fazendo. Tá? Por isso que o pessoal gosta de. O pessoal
mais parrudão de TI, né? Pô, eu só mexo com Linux, né? Cara, eu mexia com Unix na empresa, que é assim também. O Unix é essa ideia. O Linux partiu do Unix. É um sistema operacional estritamente para quem sabe o que está fazendo. O Windows não. O Windows sua avó senta, sua mãe senta, você senta. Quem não conhece senta, seu priminho senta, mexe em tudo, faz o que quiser lá, né? Por quê? Porque se for fazer alguma caca grande, o Windows pergunta, né? Então, é isso aí, Gabriel. Você quer fazer o quê? Fazer sacanear o micro dos outros? Então, mandei para um professor que não gostava, ele caiu no meio da aula. Puta, sacanagem, né, meu? Então, pô, cara, vocês são muito maus. Vocês são muito maus. Bom, então então o que que acontece? Ó, daí, explicados os objetivos do trabalho, que era vocês conhecerem os princípios de animação gráfica, tá? Que vocês eventualmente irão utilizar quando forem trabalhar com animação gráfica de joguinho, ou se quiser ir trabalhar com animação gráfica de filminho, né? De cinema, né? Se bem que no Brasil. Cara, que nem você vê os efeitos lá que a Globo faz, cara, e eles têm grana, hein? Eles têm grana, têm computador, tem capacidade para fazer, talvez não tenha tanto tempo. São ótimos os profissionais lá, mas vocês viram cada efeito ridículo que é feito na novela em comparação com os da Marvel, da DC, né, do Avatar, da Disney? Então, bom, beleza. Ai, Matheus, você é muito maldoso, Matheus. Não faz isso, não, cara. Né? Bom, beleza. Tirando essas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Quem que me ligou foi o Bruno? Quem que me ligou e requisitou algumas horas de resposta online particular no táxi? Foi você, Bruno? Eu não lembro quem foi. Tela inteira. Vou compartilhar a tela inteira para vocês. Alguém. Não. É que alguém estava com uma dúvida com relação. Que nem, por exemplo, ó, só para vocês terem ideia. Bom, eu uso um editor de texto que chama VS Code, tá? É um editor de texto que eu acho bonitinho. Eu já até cliquei nele aqui para entrar, ó. Esse editor de texto, cara, é um editor grande Roberto estava com dúvidas. Então daí o que eu fiz? Eu peguei o editor de texto e falei para ele, ó, Roberto, a dúvida era o seguinte, desculpa se eu expor a sua dúvida para todo mundo, tá? Né? Será que ele está aí? Não sei nem se ele está. Não fica com vergonha, não, Roberto. Daí assim, ó, o que acontece? Ele falou assim: pô, César, legal, eu estou fazendo o trabalho, só que eu estou com uma dúvida. Por quê? Porque, cara, que editor de texto que eu uso? Eu baixei o VS Code, mas eu abro o VS Code e aparece tanta coisa para mim aqui que eu não sei nem como usar, tá? Eu não sei como usar direito. Eu posso fazer o que aqui no VS Code, tá? Então, todo mundo, cara, quando usa qualquer coisa pela primeira vez, não sabe. É muito botãozinho, cara. Você abrir o Word pela primeira vez, você não vai saber mexer no Word, cara, porque é muita coisinha, é muito detalhezinho. Daí, com o passar do tempo, você vai aprendendo. Bom, no caso, o que eu falei para ele? No caso, o que eu pedi, né? Eu pedi que a gente fizesse uma página em HTML, tá? No caso, eu escrevi qualquer coisa aqui, tá? Fiz aqui um documento básico, que é o padrão básico de HTML, e daí eu pedi para vocês fazerem lá os 12 princípios. Sei lá, vocês iam colocar assim, primeiro princípio,
sei lá, né? Aí vocês iam escrever alguma coisa, segundo princípio, não é assim? Uma breve explicação que eu pedi. Daí eu falei, legal, mas se você escrever isso daqui via no browser, vai ficar uma porcaria. Daí eu falei, então vamos fazer uma CSS. O que é um arquivo CSS, gente? É só arquivo de estilo. Aliás, se eu pegar esse estilo aqui, ó, vou dar cut aqui, ó, cortei, e voltar lá para o index, tá? E colocar aqui, ó, por exemplo, embaixo do bar aqui, ó. Isso daqui, ó, tá? Vai funcionar. Ou seja, o que vai acontecer? Vai pegar todos os HR, não vou colocar HR, vou colocar H1 aqui. Todos os H1s que eu tiver na página e vai colocar em cor azul. Tá? Mas isso quem faz? É o VS Code que está fazendo? Não! Isso quem está fazendo são as tags básicas do HTML. Então, por isso que eu falei, vamos aprender a fazer uma página bonitinha em HTML, porque a gente vai precisar disso para fazer joguinho. Só que uma programação mais clean, mais limpa, mais legal, tá? Os caras fazem tudo separado. Tá? Se pegar uma página grande, né, um HTML bonito, vocês vão ver que tem a parte de comandos de página, né, de atributos que se coloca aqui nas tags, né, HTML e tal, estão na página HTML. Só que a parte de formatação, tipo tamanho de fonte, cor de fonte, onde a fonte vai ficar, tamanho da figura, se a figura vai mexer com o tamanho dela quando você diminuir a página ou não. Tudo isso vai ficar no outro arquivo. E daí a gente precisaria colocar um jeito aqui, tá? De linkar, tá? Linkar esse arquivo HTML com outro arquivo onde a gente vai pôr a formatação. Tá? Nesse caso aqui que eu estou mexendo, ele já aparece uns negócios aqui, ó, que o próprio VS Code faz para mim. Os outros editores, uns fazem, o Sublime Text, né, o Sublime faz, o Notepad++ faz, o Atom faz, tem o Node, não sei das quantas, faz, tem um monte de editor de texto. Tá? Mas nesse caso aqui, ó, se eu clicar aqui, onde eu vou clicar, que a mãozinha está aqui, ó, ele já me dá um link para um arquivo que chama Style CSS. Só que eu não tenho esse arquivo Style CSS. O meu CSS vai chamar Roberto. Então, se eu fizer isso daqui, ó, Roberto, tá? Se eu fizer isso daqui, toda vez que o browser começar a ler essa página, ele vai chegar nessa linha aqui, ele vai entender que toda a parte de formatação da página, ou seja, o cabeçalho, o texto, a linha, cor, formatação, se está centralizado, o tamanho da fonte, bababá, vai estar dentro desse arquivo chamado Roberto. Só isso. Legal. E no caso aqui o Java? O Java. O Java não tem nada ainda, porque a gente não vai fazer nada. Mas o Java também tem que estar linkado. Tem que estar linkado. Onde que ele vai estar linkado? No arquivo HTML que o browser está lendo. Então, em algum lugar aqui, alguém vai abrir uma página, um script, tá? E nesse script aqui, ó, ele vai linkar, fazer um link para a página aqui que eu chamei de Varela. Beleza? Mas não vai ter nada ainda. E por que eu pedi para vocês fazerem isso, gente? Porque, ó, então esse style aqui, ó, que eu estava colocando aqui, eu vou dar um Ctrl X, tá? Aqui, vou lá no Robertão, vou dar um Ctrl V, vou tirar isso daqui que não precisa, e vou tirar isso daqui que não precisa. E se eu for ver a página que eu escrevi aqui, ó, vai estar escrito assim a página.
uma abinha lá de cima do Internet Explorer, do Edge, ou do Chrome, ou do Mozilla, quando eu digo é isso daqui, ó, tá vendo? Essa tarjinha aqui vai estar escrito Document. Ou eu posso escrever jogos. Jogos. Entendeu? Porque daí eu vou salvar, deixa eu salvar aqui, salvar esse negócio aqui, save. Aqui, ó, tem umas coisas esquisitas aqui. Deixa eu esconder isso daqui, pegar isso daqui, ó. Tem um negócio meu aqui, nesse editor de texto, tem um adicional, uma extensão que já manda aí para como se fosse um servidorzinho. Eu não preciso nem instalar servidor para ver isso funcionando. Se eu clicar aqui no Go Live, tá? Ele vai chamar o meu browser, que vocês já devem estar vendo, e é isso daqui, ó. É isso daí que tá escrito na minha paginazinha HTML. Uma bosta, né? Por quê? Porque é o que eu escrevi, não formatei nada. Eu só fiz um H1 ficar azul, mas nem eu não tinha usado nenhuma tag H1. Então eu vou colocar aqui, ó, uma tag H1 para ver se ela fica azul. Eu estou chovendo no molhado? Vocês já sabem isso daqui que eu estou falando? Vocês estão aprendendo isso daqui já de algum modo? Tá? Porque às vezes não sei, entendeu? Né? Cadê o. Tá vendo? Aqui tá. Esse azul ficou uma bosta. Mas a ideia é essa. Tá vendo? Qualquer coisa mesmo, eu só coloquei uma tagzinha lá, né? E ficou azul. Vocês não estão vendo, eu vou pôr vermelho. Deixa eu mexer aqui. Não. Para pôr vermelho, eu vou lá no Roberto, em vez de usar. Isso daqui também é uma facilidade desse editor de texto. Vou colocar aqui ó, uma cor, um vermelho bem gritante aqui. Assim. Tá? Beleza. E vou salvar, né? Tá bom. Então é isso aí. Daí eu venho aqui para o negócio, ó, já mudou para vermelho, tá vendo? Ah, mas eu não quero aqui, eu quero centralizado. Ah, gente, você vai mexer. Eu não quero de 16, eu quero de 24 pixels o tamanho da fonte. Legal, salvei aqui, tá? Ué, por que que não foi? Por que que não foi? Ah, porque não é esse o negócio, tem que ser font size. Daí tem uns negocinhos que você tem que aprender. É só isso. Só. E o JavaScript, onde entra? Beleza, é isso que eu queria dizer. É que é o seguinte, no HTML, tá? No HTML tem uma tag que chama Canvas. Canvas nada mais é do que uma tagzinha de HTML, só que ela foi desenvolvida e por trás dela ela tem um API. O que é um API? Um API é um programa intermediário, vamos imaginar assim. A API é como se fosse um programa intermediário, que faz intermediação entre o que o browser está lendo e algum outro programa, por exemplo. Tá? E no caso do Canvas, o API do Canvas ele tem um monte de rotinas, tá? E de funções, e de métodos dentro desse API que fazem desenho na tela. Então você define um tamanho de janela ou de canvas, porque a tradução de canvas é tela, né? Tela mesmo. Você faz um tamanho de tela e tudo que você fizer, né, você mandar o browser fazer, desenhar, mover, ele vai mover dentro daquela tela ali do Canvas. Mas para você fazer isso, você tem que habilitar e conectar com o programa, né, com a API, vamos dizer assim, com aquele softwarezinho que faz essa intermediação. E para fazer isso, você consegue fazer só com uma linguagem de programação, gente. Tá? Uma linguagem de programação. Tá? Só para vocês terem uma ideia,
Canvas Tag. Tá? A gente pode entrar aqui, ó. Vou pegar o... Eu gosto muito desse W3 Schools aqui, tá? Por exemplo, o que o Canvas faz? Ó, você pode pedir para desenhar uma linha, você pode pedir para desenhar um círculo, tá vendo? Só que para desenhar um círculo, você precisa disso daqui, ó. Tá? Isso é um script escrito em JavaScript, tá? Então é isso que a gente precisa fazer. Por quê? Porque quando você aprender a desenhar essas coisinhas, tá? Ó, texto em stroke, tá? Fazer gradiente, tá? E tem um monte de outras coisas aí. Quando você aprender a desenhar assim, a gente vai conseguir fazer algumas coisas. Por exemplo, fazer essa bolinha começar a se movimentar, tá? E uma vez feita essa bolinha se movimentar, a gente pode fazer ela pular, né? Ou a gente pode fazer ela bater em outra, né? E depois, em vez de desenhar uma bolinha, a gente pode pegar e colocar um hominho. E daí a gente faz o hominho andar, o hominho voltar. Tá? E é isso que vai ajudar a gente a entender como que a gente vai fazer a interação de um comando de uma linguagem de programação com algum desenho que a gente pegue na internet, né? Geralmente a gente pode desenhar, né? Mas nem sempre a gente desenha. Bom, então o objetivo era esse. Agora, não se preocupe muito com como que vocês vão entregar esse trabalho para o tio aqui, tá? Na realidade, vocês podem pegar o trabalho, abrir o Word, por exemplo. Abrir o Word. Tá? Ah, eu não consegui fazer do jeito que o César pediu. Beleza, então você abre o Word, tá? E vai fazer o seguinte: documento em branco. Tá? Aqui está o Word, né? Daí você vai no seu editor de texto lá que você fez o negócio, tá? E vai fazer assim, vai copiar tudo, cara, desde o doctype lá, porque eu quero a página funcionando, né? Daí você dá um Ctrl C, vem para dentro do Word, você coloca o nome lá, sei lá, index.html, tá? E daí você faz assim, ó, para mim. Não tem problema. Não, desse jeito, Afonso, não. Eu quero sem o fundão. Quero assim, só o texto, tá vendo? Essa é a sua página. Daí você, para não ficar feio, né? Tá? Assim, para eu entender direito o que está passando de página, você pode, por exemplo, colocar um monte de X aqui embaixo, assim, ó. Dar um Enter, escrever a página, sei lá, estilos CSS, se a sua página chamar estilos. Eu falei estilos, né? E daí você vai lá para a página estilos. Cadê os estilos? Aqui, ó. Estilos, só isso assim que eu fiz. Tá? Mas tem gente que fez mais bonitinho, tem gente que vai curtir mexer com isso. Tem gente que vai fazer coisas mais bonitas, né? Não era bem isso que eu queria de novo, né? Eu tinha que copiar só o texto aqui, ó, tá? E depois, o JavaScript não precisa colocar nada no Java, né? Porque não tem, né? Então nem precisa. Mas era só para saber, tá? Que tem um arquivinho chamado .js. Não tem nada. Beleza. O que eu vou fazer? Quando eu receber os arquivos de vocês, tá? Eu queria que já mandassem assim para ficar mais fácil para o tio aqui, né? Daí eu vou pegar cada um desses, vou colocar na minha máquina, vou ver bonitinho. Antes de colocar, eu vou analisar o código para ver se não tem nada que vá ferrar com a minha popularidade aqui em casa, né? De rei da tecnologia de informação. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Onde eu tô?
Onde eu tô? Aqui, aqui, parar a apresentação. Resolveu? Bom, eu acho que já deve estar gravado, inclusive, se alguém não entendeu, vai lá e vê de novo lá, tá? E, Patrick, é assim, ó, você não vai ficar chateado comigo, mas eu vou falar assim para você. Eu apenas acho, que está muito bem explicado os passos que eu coloquei lá no portal, tá? Você pode não ter entendido, mas eu acho que está bem explicado. O problema todo é assim, ó, só lê o que está lá e não interpreta muita coisa não, cara. Você interpreta o que está escrito. Não vá viajar, porque às vezes a gente está lendo alguma coisa e de repente a gente está viajando. A coisa é simples, é só aquilo mesmo, tá? Ah, mas eu sei que às vezes a gente tem dificuldade para entender. Legal. Espero que essa explicação aqui que eu tenha dado tenha sido suficiente, tá? Para que vocês entendam qual é a minha intenção. Se vocês não entenderam ainda com a explicação, ainda tem a chance de ver isso daqui de novo. Se Deus quiser, eu vou postar. Talvez hoje eu consiga subir esse vídeo, junto com o da semana passada, da semana retrasada, sei lá, tá? Mas daí veja de novo, tenta entender. Se não conseguir de novo, daí você faz que nem o Robertão, cara. Liga aí, taxímetro rodando, e a gente faz aqui uma tira dúvidas, né? Assim, eu posso entrar, venho para o escritório, a gente faz um pessoa a pessoa. Consultoria, Demetrios, isso daí. Uma consultoria, tá? E daí a gente tira a dúvida que você tem, que não pode ficar com dúvida. Agora, o que eu notei também é que vocês dão muita importância, eu acho que tem que dar, né? Mas vocês dão muita importância para detalhes, detalhezinhos, e às vezes vocês ficam parados nos detalhes e esquecem do todo. Então, toma cuidado, tá? Da mesma forma que não adianta você ficar dando tiro para todo lado, por exemplo, não adianta. Se eu falei para a gente ver os 12 princípios da animação gráfica, a gente vai ver os princípios de animação gráfica. Só que se você for fazer uma pesquisa, daí começa a falar de Campbell, começa a falar de não sei o que lá, daí começa a falar de não sei o que. Se você for clicando e for tentando entender tudo aquilo, cara, teu cérebro não cabe, não vai caber. Então toma cuidado. Por isso que eu digo, o professor, né? Então, o professor, ele nada mais é do que uma pessoa que tem um pouquinho mais de experiência, só um pouquinho, porque tem gente que vem ter aula e o cara sabe muito mais que o professor, tá? Então veja bem, mas a experiência dele não é só na matéria que ele está ministrando. A experiência sim, cara. Como que eu vou direcionar os meus alunos para eles aprenderem o que eu preciso que eles aprendem ou aprendam no momento certo. Ensinar não é fácil, tá? Então, é isso aí, Riquelme. Odeio arte fora do CSS, tá? Então, tá vendo? Daí o Riquelme já é assim, se ele vê que tá errado, ele começa a mexer, entendeu? Então, né? Daí o Bruno, coitado, ó, dá raiva que buga um código, daí se vai resolver, 30 minutos tentando resolver um código simples. Então, o problema é esse. Às vezes você esqueceu um ponto e vírgula numa programação. Porque o computador, cara, ele é burro. O computador vai fazer o que você pede para ele, tá? Se na língua dele, né, na linguagem que você está conversando com o computador, que é a linguagem de programação que você resolveu usar para conversar com ele. Se ele entende que no final de um comando você tem que dar ponto e vírgula, se você esquecer esse ponto e vírgula, ele não vai entender o que você falou.
Se numa função, tá? É uma função. Bom, a gente não sabe que é função ainda, né? Imagina assim, para quem não sabe, função é um comando que você dá para ele buscar, o computador buscar uma informação de como fazer alguma coisa numa biblioteca qualquer, que ele tem dentro dele já, que você pediu para ele ler. Então, assim, então a função, por exemplo, é escrever na tela. Poxa, para escrever na tela, você tem que pegar o texto, tem que ver quais são os caracteres, não sei o que lá, por ordem, ver. É complicado. Então, daí o que acontece? O cara fez uma função para escrever na tela. Essa função, geralmente, na grande maioria das linguagens que eu conheço, né, é tipo print, printf, fprint, ploteia. O nome do. O que está escrito ali não quer dizer muita coisa, não. Mas, quer dizer, não é que não quer dizer muita coisa. O cara que fez a linguagem de programação é que colocou. Só que tem parênteses. Tá? Abre e fecha parênteses. Se você esqueceu de fechar um parênteses, o computador não vai imprimir para você na tela. E se você colocar dentro do parênteses, se for texto, por exemplo, se for caractere, o cara pede para você colocar aspas, ou aspas duplas ou aspas simples. Se você não colocar isso, meu amigo, o programa não vai entender. E pior, tem parênteses, tem chave, tem aspas duplas, aspas simples, tem e comercial, o cara coloca aquele hashtag na frente, tem não sei o que lá. Fio, e daí, meu? Você não prestou atenção nunca, comandinho, porque você não está acostumado, o seu joguinho não vai para frente, filho. E às vezes você fica, que nem o pessoal falou lá, ó, 30, 40 minutos debugando, né? Tentando resolver um problema de um erro que você não vai encontrar tão fácil assim. Tá? É isso aí. Então, o Riquelme coloca 2 pontos em vez de igual. Cara, tem tanto comando, cara. Tem comando que é 2 pontos com igual. Tem comando que é mais com igual. Tem comando que é igual, igual, igual. Tem comando que é igual, igual. Tem comando que você declara uma determinada variável para carregar. Ih, cara, é complicado. Mas não é tão complicado assim, não. Esse que é o problema. E por isso que eu pedi para vocês começarem a mexer com HTML. Porque o HTML é babaquice, é bem simplesinho. Legal. Mas na hora que você for para o CSS, você vai ter que aprender, por exemplo, o que é atributo, né? O que é uma classe, o que é um identificador. E você vai ter que pegar cada um desses negócios que está lá definido no HTML, tá? Para fazer coisas. Né? Então, tipo assim, eu quero mexer no cabeçalho, mas eu quero mexer no cabeçalho da parte de cima do meu documento, não na parte do corpo do documento. Tá? Então, daí você vai ter que pegar, de repente você pode direcionar esse vermelho que você está querendo dar destaque só para aquela tag onde estão os títulos que ficam na parte de cima da página. Na parte do corpo não mexe, mesmo que você tenha a mesma tag. É legal. Ou então você faz um negócio lá, por exemplo, eu vou fazer uma web página que tenha várias páginas e cada página um joguinho diferente. Sabe aqueles que a criançada entra lá e tem um monte de botãozinho? Você clica num, você abre uma página com um joguinho. Você volta, você clica no outro, abre outra página com outro joguinho. Então, vou fazer cada página de um joguinho diferente, um clique jogos da vida. E aí, como que eu faço? Mas é o seguinte, se eu quiser mudar o cabeçalho, tipo assim, vendi a empresa, o cara quer o, o cara vendeu o nome, mudou o nome da empresa. Em toda a página eu tinha lá o logo e o nome da empresa em vermelhão, bonito. Agora é azul e o logo, em vez de ser uma bolinha, um quadradinho. Pô, se eu tiver 85 joguinhos, imagina eu ter que entrar em 85 páginas diferentes para mudar as 85 páginas. Cara, então os caras fazem as coisas de maneira mais fácil, né? O CSS ajuda para isso, porque você faz uma formatação só
e essa formatação está num arquivo separado, e você usa nas 85 joguinhos lá, as 85 páginas. Né? É interessante isso. Beleza, então vamos aprender um pouquinho de HTML. Não faz parte, eu não vou cobrar nada disso na prova, tá? Mas eu acho que vocês estão aprendendo, né? Já deve ter algum professor introduzindo vocês nisso. Deve ter algum professor, né? Que matéria que vocês estão tendo em programação? Vocês estão tendo programação? Desenvolvimento web? Eu não sei se vocês estão tendo. Tem alguma lógica de programação? Vocês estão aprendendo? Mas beleza. Então agora sobrou. Ainda não, né? Tá, mas vocês vão aprender. É importante. O que eu quero dizer para vocês é assim, ó, toma cuidado para não pulverizar muito o conhecimento, tentar aprender muita coisa ao mesmo tempo, controla a ansiedade, tá? Eu sei que vocês às vezes estão ansiosos, às vezes se acham que as coisas não vão com a velocidade, né, ou não fluem com a velocidade que vocês achariam que né? Aí, sistema de informação, tá? Desenvolvimento web. Beleza, desenvolvimento web, com certeza vocês estão vendo HTML e CSS. Portanto, eu não pedi nada de novidade para vocês. O Demetrio quer terminar logo. Demetrio, você está ferrado, cara. Se você não tomar cuidado, você reprova comigo, daí vai ter que fazer mais um semestre ainda. Né? Beleza? Então, gente, deixa eu abrir aqui o negócio lá para dar meia horinha de aula, né? Para fazer de conta que eu estou trabalhando, né? Porque, afinal de contas, é onde que eu vou abrir esse negócio aqui? Na FAN 2001. Já perdi 5 minutos antes lá por causa do Windows que estava, acho que estava atualizando. Windows atualizando, cara. A gente está em jogos digitais. Daí a última aula. Cadê hoje? 29? Será que foi isso aqui? Acho que foi. Eu vou abrir aqui. Brunão, cara, triste repetir qualquer matéria, cara. É muito ruim, tá? É muito ruim. E pior ainda é quando você reprova uma matéria e depois você pega um outro professor que não tem nada a ver com aquele que te ensinou aquela matéria, e daí você vai crente, mas crente, que a matéria vai ser a mesma. E daí você descobre que não, porque cada professor, apesar da ementa ser a mesma, tá? Ele tem o seu jeito de explicar, o seu jeito de colocar a sua ordem de colocar a matéria para o aluno, daí o cara entra em desespero, né? Daí reclama, mas porque o professor é ruim demais, né? Ele não falou nada disso, outro professor deu aula de outra maneira, né? Bom, tá, deixa eu... Então, eu vou apresentar, o que eu vou apresentar mesmo? Apresentar agora uma janela, compartilhar. Tá, uma coisa que é importante, já a gente começar a entender. Fala, Jean. Diz aí. Então, e como que chama o seu arquivo em Java? O professor falou, tipo assim, na hora que você deu o exemplo, não foi desse mesmo jeito que você colocou, que não tinha os SRC. Mas o meu funcionou normal, não tem problema? Isso. Pode deixar assim? Pode, claro. Então, beleza. Porque é o seguinte, o que está acontecendo? Você está indicando aqui no teu... Ó, o Jean colocou lá um esquema aí de linkagem lá, tá? E deixa eu pegar aqui, eu vou passar para o povo aqui. Né? Que é o básico, né? Eu vou colocar aqui, ó, em algum lugar aqui para vocês verem. Tá? Ele linkou o arquivo
dele desse jeito, lá no script, tá? Esse daqui é o link, é o padrão, né? Que a gente faz uma página HTML para chamar um outro arquivo que está em outro lugar, né? Isso daqui é a source, né? Que é a fonte, é onde o browser iria buscar, né? O arquivo. Não tem nada no seu código, né? Na sua página, que vai usar, né, nesse momento Java. Mas o que acontece é o seguinte: uma coisa que é importante saber, tem que tomar cuidado, por exemplo, com os caminhos. Por exemplo, o pessoal costuma colocar assim, ó, né? O cara faz um diretório lá chamado JS, tá? E essa barra aqui, não, é direcionadora mesmo. Tá, até o direcionamento da barra, por exemplo, tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque quando você está trabalhando em direcionamento de arquivo, por exemplo, nos sistemas de diretórios, tá? Tem que ser uma barra desse jeito aqui. Só que se você estiver vendo em outro tipo de direcionamento, você tem que mudar a barra. Por exemplo, lá na internet, não sei se você já. Mas essa barra aqui, tá vendo? É essa barra amarela, grandona, grossona aqui, ó. Essa barra é diferente dessa barra. Tá? Quando você dá 2 pontinhos assim, é que nem você dá um pulinho para trás. Você vai no diretório raiz. E se eu der um pulinho só? Tem gente que dá um pulinho para trás, você vai no diretório acima. Tá? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, porque se você errar isso daqui, tá? Se você errar, o teu browser não vai encontrar o arquivo. E daí tudo que eventualmente aqui nesse arquivo que ele chamou de Java, eu vou colocar assim, meu joguinho, que é onde a gente vai enfiar o joguinho nosso. Tá? Tá. Qual a diferença de href source? O href é mais para referenciar alguma coisa. Então, quando você vai fazer um link, por exemplo, você tem que referenciar para o browser para onde que ele tem que ir, tá? E o source é de onde o browser vai tirar as coisas. Entendeu? Então, href exatamente, é o que o Bruno está falando. Href é Hyperlink Reference, tá? E SRC é de source. Por que, no caso, eu usei esse href no CSS? Ah, então. Beleza. Porque no href o browser vai lá e vai buscar as coisas. E praticamente ele não vai fazer muita coisa. Agora, no source, ele vai incorporar tudo que está escrito nos comandos no interpretador dele. Ele vai começar a fazer o que o comando está pedindo. Tá? Então, eu acho que essa explicação dá para entender. Né? É que nem include. Né? Às vezes tem linguagens de programação que eles pedem para você. Você tem que incluir uma biblioteca, por exemplo, que ela não vem acompanhada com. Em C, por exemplo. Né? Em C você tem que colocar algumas bibliotecas padrões lá, onde tem essas rotinas de fazer as coisas que todo mundo faz com frequência. Por exemplo, mandar para imprimir, mandar plotar na tela, mandar sair som na caixa acústica. Tem algumas rotininhas que todo mundo vai usar. Então as pessoas fazem isso e guardam numa biblioteca. Na hora que você vai fazer o seu programa, você não vai precisar refazer isso no seu programa toda vez que você precisar dela, né? Você poderia,
Mas se alguém já fez para você, não é melhor você usar a que alguém já fez? Então, é mais ou menos assim. Um ajuda o outro e no fim dá tudo certo. Né? Stack Overflow. Bom, beleza. Então, ó, nesses 13 minutos aí faltantes, vamos tentar falar de mais algumas coisinhas importantes. Eu não lembro onde eu tinha parado. Eu lembro que eu tinha lido para vocês. Isso. Tá? Bom, não sei se vocês lembram, porque a gente estava falando que os joguinhos não basta só joguinhos, saber programar, né? Para a gente trabalhar com jogo digital, o negócio é muito mais complexo. E a gente vai precisar montar histórias que cativem o jogador, cativem o nosso cliente, tá? E a gente estava vendo que, pô, cara, é meio complexo, né? Tem tanta coisa para a gente ver, inclusive roteiro. E eu cheguei a comentar com vocês que o roteiro é muito mais importante do que muita coisa. Apesar de que, né, de alguma maneira, tá, a gente tem que fazer o negócio fluir, né? Ou seja, a gente tem que fazer com que a estética, a história, o enredo, a tecnologia que você vai usar, tá, e a mecânica da movimentação do jogo, tudo isso tem que estar relacionado, né? E, não, cara, não se iluda, você não vai conseguir, numa matéria de 2 horas semanais, sair um roteirista daqui. Ninguém está falando que você vai sair ou quer que você saia um roteirista. Mesmo porque um roteirista, que é uma profissão, né, que a gente já comentou, é muito mais, é muito mais complexa, né, do que a gente abordou aqui. Né? Mas o cara, claro, você tem que ter noção disso daí para você fazer um joguinho, desenvolver um jogo. Então a gente viu algumas técnicas, né, para desenvolvimento de jogos, tá? A gente viu uma técnica para a gente pegar ideias, para a gente melhorar as ideias, para descartar as ideias, e a gente está pensando no roteiro, e na última aula, no finalzinho da aula, eu li isso daqui para vocês, né? Como que seria um descritivo, né? Tá? De um roteiro, né? Olha só, daí eu li, né? Locação, uma catedral escura com janelas de vitrais, um NPC está ajoelhado diante de um caixão de pedra no centro do aposento principal. Música, música de fundo de um órgão tocando, introduz a cena, mas vai abaixando. Personagens na cena. O jogador principal, o NPC chamado Thomas, 7 criaturas transmorfas. Legal. É uma cena, né? Objetivo do jogador: descobrir a localização do covil subterrâneo. Ação. O jogador deve iniciar uma discussão com Thomas. Thomas é o NPC, né? É o componente que está lá só de... Ele não faz parte da história. Aliás, isso aqui nos leva a gente a lembrar de algo que chama arquétipos. Deixa eu marcar aqui que eu vou falar disso depois. Tá? Arquétipos. Só vou colocar aqui para lembrar. Legal. O jogador deve iniciar a discussão com Thomas. Após o primeiro contato, ativamos a cena de transição. Cena de transição, cena 1. Deve em algum lugar aqui. Uns agentes que tocam já as mesmas características, não. Sensorial. Em algum lugar aqui tem um aqui para a gente ir. Que deve estar na apostila lá que eu copiei e não pus aqui. Tá. Ou é a determinação da cena. Onde Thomas se metamorfoseia em uma criatura transmorfa e convoca seus asseclas. O personagem principal deve lutar com todos os asseclas transmorfos, matá-los todos. Ao fazê-lo, Thomas retorna à sua forma normal e o jogador deve retornar à discussão com Thomas. Cara, deu para entender mais ou menos qual que é a jogada aqui, né? Isso daqui também tem alguma coisa técnica, porque a gente pode
colocar uma coisa que a gente chama de loop aqui, tá? Por quê? Ó, você está na fase. Bom, a gente vai ver. Fluxograma. Nenhuma decisão é tomada nesse momento. Se a batalha for concluída, Thomas revela a entrada para o esconderijo subterrâneo. E o jogador avança para esse nível, que deve ser o esconderijo subterrâneo. Se o jogador for derrotado na batalha, reverter para a cena de transição de morte e passar para a tela e tentar novamente. Tá? Ou seja, o cara vai ficar parado nesse negócio do jogo enquanto ele não conseguir vencer os asseclas do Thomas, para o Thomas voltar ao normal. E observações: o jogador está preso na catedral e não há saída. Isso daqui é importante. É importante, porque dependendo do jogo, pô, você vira e sai, cara. Ah, eu não consegui matar o chefão aqui, eu vou fazer outra fase. Pô, tô de saco cheio já de tentar e não consigo, tá? Tô ficando irritado, porque toda vez é a mesma, eu não vou conseguir matar o cara, não sei o que lá. Então, você tem que prever isso daí. Será que o jogador vai ficar jogando muito tempo se ele não conseguir matar? Qual a dificuldade que tem para matar? Se é um loop, tudo acontece do mesmo jeito. Será que depois de 2, 3 loops a gente não pode fazer o negócio mudar não sei, mudar alguma coisa para atrair mais e cativar o jogador ali, porque ele vai ficar preso na catedral, mas a gente pode mudar um pouco o cenário, pode mudar, fazer nevar, ficar gelo, sei lá, dá para fazer algumas coisas, tá? E criaturas transmorfas aleatórias, fim da cena. Pô, legal, cara. A importância de um descritivo completo já deu para ver que enriquece o enredo e mais, tá? Depois os caras vão passar para as outras fases, né? Tá? Bom, o Gustavo, que é o cara que dava essa matéria antes, tá? Ele tem o roteiro completo de um filme que ele deve gostar, O Homem que Copiava. Eu não assisti esse filme e eu não conheço, tá? E daí ele, como trabalho, né, extra aula, atividade prática supervisionada, ele sugeriu que todos assistissem esse filme, tá? E lessem o roteiro para verificar, né, como que é o roteiro de um filme, tá? E o que o diretor de artes, lá, o diretor principal do filme, faz o negócio acontecer, tá? Não precisa ir muito longe. Se vocês assistiram lá a Liga da Justiça de 2007, né? 2017, de 2017, e esse Snyder's Cut, se você tiver a oportunidade de comparar os dois, vocês vão ver que o roteiro é o mesmo, tá? Entretanto, as coisas foram modificadas a ponto de fazer a ponto de fazer um outro filme, né? Quer dizer, então tem muito disso, né? O diretor final lá o cara que vai fazer os cortes, que vai fazer os efeitos, o pessoal de efeito visual mudou muito, mudou a entonação, as cores, né? O cara fez um trabalho diferente. É um outro filme. Não quer, viu, Riquelme? Não estou nem discutindo se é melhor ou se é pior. Eu estou dizendo que são dois filmes que partem do mesmo roteiro, mesma história, tá? Que são encarados de maneiras diferentes. É assim que eu queria dizer para vocês. Tá? Bom, na aula que vem, eu vou começar a falar, mas não vai dar tempo. Né? É o seguinte, as coisas, gente, elas acontecem que nem para um roteiro, para um filme, para um joguinho bom, até para um filme bom, para um anime bom, tá? Qualquer coisa que conta história, tá? Arte, ficar legal, né?
Os roteiros existem, tá? Mas existem o que a gente chama de... não é padrão, né? Eu digo assim, é muito importante a parte de processo, né? Processo. Todo mundo fala assim, processo de criação, processo de não sei das quantas, processo de produção, ou seja, processo é um negócio muito importante em tudo na vida da gente, tá? Inclusive, tem empresas, né, que têm prêmios, né, certificações de qualidade, que nem a ISO 9000, né? O ISO 9000 nada mais é do que uma certificação, uma chancela que uma empresa tem, dizendo que a produção daquela empresa segue um processo, e esse processo é auditável, esse processo é mensurável, tá? E ele garante que aquela empresa vai produzir aquele determinado produto daquele jeito. Então, o processo é tudo de importante na vida da gente. A gente pode não dar o devido valor agora, talvez porque a gente nunca precisou se envolver com isso, mas assim, um processo de criação de um jogo, ele é importante, tá? Então, existem também o que nós chamamos de métodos para serem utilizados, né? Então, os processos, eles nos remetem a métodos, tá? E tem alguns métodos que já são, assim, conhecidos, famosos e sempre usados, tá? Por exemplo, esse que a gente vai ver agora. Tem um cara que nasceu no ano que a minha avó nasceu, 1908. O cara ele morreu em 87, morreu velho, né? Tá? Esse cara aqui, ele. Cara, ele criou uma ideia de roteiro, uma técnica para você fazer roteiro, que se você seguir essa técnica, tá, você consegue fazer um roteiro com uma grande chance de ser atrativo para o cliente. Tá? Ele gostava muito de mitologia, né? Ele era estudioso de mitologia, tá? Só que, na realidade, cara, esse cara também lia muito sobre psicologia. Eu não sei, eu não lembro qual que é a formação dele. Podia entrar aqui no, não vou entrar porque senão não vai dar tempo. Mas podia entrar aqui no Google aqui para, tá? Eu não conheço muito bem o fulano, mas eu conheço um pouquinho, tá? Da metodologia que ele criou para a gente fazer um joguinho interessante. E legal que essa metodologia que ele criou, ela é utilizada em muitos, mas muitos jogos, é utilizada em muitas histórias, até de cinema, tá? Pode ser até que novela. Lembra? Na aula passada até citei para vocês o DJ, né, que era um professor meu há muito tempo atrás, que ele faz tirinha de jornal lá, e na realidade ele fez um mestrado, ele é mestre, ou agora doutor, em histórias em quadrinhos, né? Então é um cara que tem conhecimento, tá? Isso, mais ou menos. Tem a ver com Yang? Tá, pode até ver. Porque, cara, é assim, os caras estudam, né? Os caras gostam de, para entender, tipo assim, o que que mantém o teu cliente jogando? Tem algumas coisas, por exemplo, tá? É, tem algumas coisas que atraem o cara, né? O que a gente diz que mais atrai as pessoas são os conflitos que acontecem durante o enredo, durante o desenrolar do jogo, né? E tem vários tipos de conflitos. A gente vai ver isso daí, talvez numa aula um pouco mais para frente, tá? Mas essa ideia aqui do Campbell, é,
pode ser resumida, tá, num ciclo, tá, que a gente chama de jornada do herói. E a gente pode entender várias histórias se a gente entender essa jornada do herói que foi defendida por Campbell. Então, qual que é a ideia do cara? Deixa eu ver se eu tenho as. Tá, eu vou só falar o que está sendo falado nos próximos slides, tá? E depois eu passo os slides, vocês podem ler, mas não tem muito além do que eu vou falar, mas é importante a gente entender isso daqui. Tudo começa quando você vai fazer uma história, você tem que definir, óbvio, você define uma ideia, não é assim que a gente fez até agora? Vamos tentar fazer um roteiro. Legal, então tudo acontece, né, na normalidade, tudo começa na história, uma coisa normal, tá todo mundo fazendo o que tem que fazer, não tem problema nenhum, todo mundo vivendo as mil maravilhas, né, no mundo, né? Daí acontece um fato que chama um personagem, tá? Um personagem é chamado a Aventura. Como que acontece isso? Vamos. Vocês lembram? Deixa eu ver. Pokémon? Pokémon todo mundo viu, né? Eu acho que todo mundo viu. Pokémon é que tem o Ash, né? Não tem as Pokébolas lá que faz. Então. Imagina assim, ó, ele estava lá na vida dele, tranquilo, maravilha, né? Tá? Até que, de repente, alguém chega para ele e fala assim, ó, o Ash, o negócio é o seguinte, agora você tem que sair por aí para capturar Pokémon. Bom, a primeira coisa que ele pensa é assim, não, eu, eu não tenho competência para isso, eu não vou ser nada, eu sou não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, só que esse cara que chamou, né, o professor Carvalho, é isso? Eu não lembro o nome do velhinho lá, aquele bigodudo feio, tá? Então, esse cara vai conversar com ele, falando assim, pô, cara, ué, você é bom pra caramba nesse negócio de caçar Pokémon, cara. Não adianta você ficar aqui, você tem que sair por aí, porque você vai ser o maior caçador de Pokémon da história da humanidade. Ou seja, ele dá uma ajuda para o personagem principal, que em princípio recusou o chamado que chegou para ele de ir para a vida, tá? E ele consegue convencer lá o cara aí. Bom, daí o que acontece? Campbell que disse isso, né? Ele passa no primeiro, que ele chama de primeiro limiar, tá? Então, o primeiro limiar, na realidade, é a, o vencer a inércia, né? Tipo assim, não, eu vou para frente. Legal. Bom, daí o que acontece? Ele vai e ele começa a desenvolver a história, né? Começa a desenvolver a história, onde ele faz testes, onde ele consegue encontrar algumas pessoas que eventualmente vão o ajudar na jornada dele, tá? Ele consegue encontrar a equipe Rocket lá, né? Que são o miau, que vão provocar algumas barreiras, vamos dizer, no andar, né? No desenrolar da história, né? Tá? Mas é o seguinte, vai acontecendo isso até que ele chega numa, numa necessidade importante de vencer, quer dizer, o objetivo dele ali, ó, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que ganhar esse torneio. Legal, tá? Bom, só que o torneio não é tão simples quanto o Ash achava. Tá? Ele vai encontrar muita dificuldade para vencer. Então isso daqui dá um problema. A gente pode explorar isso daqui de várias maneiras. Tá? Bom, depois que ele passa por uma provação, ou seja, ele consegue ganhar o torneio, ele consegue derrotar o chefão,
ele consegue destruir lá os metamorfos lá, não sei das quantas, tá? Daí ele é recompensado, ele ganhou recompensa e tal, né? Ele é considerado o grande campeão, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Daí tem toda a jornada dele de volta, né? Vou voltar para casa, bonito, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, só que daí, tá? Acontece um outro problema. Ele descobre que ele não é realmente quer dizer, a recompensa lá que ele ganhou não vai ser o final. Na realidade, tem alguém que é melhor que ele. Tem alguém que ele vai ter que combater depois. Tá? E ele volta para o mundo comum, né? Depois, né, que ele combateu e tal, ele volta para o mundo comum, mas sempre fica com aquela ideia de que pode haver algo a mais. Tá? Bem resumidamente, tá? Esse ciclo aqui. Por quê? Porque daí, quando ele está lá, voltou para o mundo, ele já era o supremacia master dos Pokémon, daí ele descobriu que não era, porque daí ia ter um outro cara de um outro reino, de não sei o que lá, e alguém chamou ele e desafiou ele, e falou, cara, agora não, agora você tem que ser o Pokémon Ultra Blaster Master, tá? Ele fala, não, já tô bom do jeito que tá. Não, não, daí vai lá o professor de novo lá e fala, não, agora você tem que combater, porque senão a Terra vai ficar desprotegida, né? Beleza, daí ele vai encontrar de novo a primeira restrição, vamos dizer assim, volta de novo, ou seja, a jornada do herói pode ser um ciclo contínuo que você pode explorar no macro roteiro ou explorar em micros roteiros. Tá? E como é um negócio, é um método conhecido, testado, aprovado, famoso, que muita gente usa, é muito usado em jogos. Tá? Então, a gente que está começando a entender um pouquinho de como funcionam os jogos digitais, se a gente tiver um conhecimento, tá, da psicologia que acontece nessa jornada do herói aqui, qualquer jogo, não aquele jogo, porque dependendo da classe do jogo você vai usar isso daí, né? Vai ser um jogo com história, um MMO, onde tem interação, onde tem vivência, assim, a profundidade da integração entre jogador e jogo, se a gente usar isso daí, é uma grande, é uma grande, é um grande sinal de que a gente pode ter sucesso no nosso jogo, tá? Mas existem outras, né, outras técnicas utilizadas, tá? Por exemplo, tem a Story Bible, a gente vai falar disso na aula que vem, então, tá? Então, por hora, eu acho que é só isso. Eu vou parar de gravar aqui, tá? Deixa eu até fazer aquele quadradinho que eu sempre faço, mas nunca acho, né? Da onde a gente parou. Vou pintar de cor de rosinha, assim, para ficar bem chamativo aqui. Eu vou parar de gravar, mas ainda vou continuar por alguns 3 minutos aqui na sala com vocês. Ah, como que para de gravar esse negócio aqui?